E gravando. Pronto. Oi, amor. Você não vai aparecer? O meu celular aí, amor. Tá, mas você não vai sair na gravação. Seria bom. Seria, ó, tem Eu vou outro pegar banco. eu vou pegar um banquinho, você senta no sofá. Isso. E já tá gravando já, tá? Eu acho que eu caibo aí, não, mãe? Cabe não, cabe não. Vai ficar muito escondido. Tá, Pode tá. sentar ali. Não, filho. Cabe não. Tá lá, já tem aqui. Já tá gravando, vai caber Aí, aqui. eu sento Põe nesse aqui, ó. banquinho aqui, ó. Não, eu fico no banquinho, pode sentar no meio. Põe um banquinho aqui, ó. Vê se deu. Dá. Tranquilo. Ó, o Zaca tá aí. Ney, Ney, Ney! Então vamos que o sol vai pegar nós, né? Agora. Bom dia. Bom dia. Sentando. Ô, gente, não sou especialista desse trem, tá? Tive essa ideia lá na Nacional. Eu vim na viagem pedindo assim, o homem lá de cima, sabe, pra Deus mesmo. Dar uma luz, um norte, o que a gente podia fazer para ter uma comunicação sobre esse universo do cavalo, sabe? E no dia que nós chegamos, que eu vi que o nome do Ares era ungido, eu fiquei muito feliz. Porque foi a confirmação que eu tive na hora, que, sabe, realmente era isso. E aí vendo vocês em família, porque até então eu não sabia, vendo todo mundo envolvido, num propósito, enfim, num trabalho bacana. Aí eu falei, gente, é muito doido isso. Ontem a última volta que eu dei, eu estava refletindo muito sobre isso, como foi o dia, como foi a experiência e tudo mais. Então esse vídeo não é uma propaganda, é uma oportunidade de a gente contar um pouco sobre a história de vocês. Porque quem está de fora, às vezes olha, não sabe os perrengues, a dificuldade do dia a dia, a labuta do que você está ali, entendeu? Às vezes quem está de fora só vê o queijão do pódio, o cara que é o campeão, não sei o quê. Nós gravamos uma live lá e vi o pessoal, não, esse é o fera, esse é o não sei o que e tal. Mas por trás disso tem uma família, tem a esposa, tem os filhos, tem todo mundo. E tem muita luta, mas muita luta, entendeu? Então o espaço é de vocês. Vocês são a primeira família a ser gravada num formato de bate-papo, descontraído. Mas conta um pouco a história de vocês, Como é que começou, começou? entendeu? Enfim, é com vocês. Então, a nossa história no cavalo, né, no Mangalarga Machador, ela começa assim, a Fabiana, o pai dela muito ligado à pecuária, né? Pecuária, então a Fabiana sempre, avós morando na fazenda, e o meu caso muito parecido, até nossos avós eram vizinhos de fazenda, né? A fazenda Coqueiros, Morragudo ali. Então assim, a minha raiz rural, a raiz da Fabiana também rural. E eu sempre tive contato com o cavalo de sela, mas para serviço. Então aqui em Catalão não tinha a cultura do Mangalarga Machador. Eu nem não sabia quem tinha Mangalarga Machador em Catalão. No nosso tempo de adolescente tinha muito quarto de milha e pente horse. Esse cavalo bonito demais para a exposição. Então na exposição de Catalão tinha muito quarto de milha e pente horse. Eu sempre gostei do cavalo de sela, do cavalo bom de sela. Então meu avô selecionava, mas assim, sem nem o reprodutor, zero cavalo registrado. Era um cavalo de fazenda mesmo, só que eu selecionava o cavalo de andamento, cavalo de sela. E eu sempre gostei muito. E o primeiro contato meu mesmo com o Mangalarga Machador, eu já era casado já. Então assim, uma Fabiana, no Mangalarga Machador nós começamos junto mesmo. Eu já era casado já, e através de um amigo do meu sogro, Delermano Vieira, eu falei com a Fabiana a vontade que eu tinha de ter um Mangalarga Machador, que eu comecei a ver através, naquele tempo a gente via as revistas, né? A revista em alta naquele tempo era Top 2000 Machador, né? Então a gente via só nas revistas ali, não tinha nem noção do que era um andamento batido, andamento picado. E esse amigo do meu sogro, Delermano Vieira, já criava cavalo aqui na cidade vizinha de Goianira, sabe?
Então aí um dia eu conversando com a Fabiana, eu falei, Fabiana, eu tenho muita vontade de ter uma galega machadora. E ela falou dessa. Ela falou assim, ó, meu pai tem um amigo em Goiandira que cria, é da irmã dele. Aí foi eu e a Fabiana lá para ver esses animais, entrou em contato, nós fomos lá ver esses animais. Lá eu conheci uma galega machador, nós conhecemos um garanhão que chamava Dominó da Morada. Dominó da Morada, que é filho do Duque JB. E assim, era um raçador, mas assim, que nós ficamos encantados. E esse cavalo, esse Dominó da Morada, porque a importância da pessoa poder montar na casa da gente, sabe? Eu montei nesse cavalo e aí eu vi que era aquilo que eu queria. Então nós escolhemos o nosso primeiro cavalo, na verdade o nosso segundo cavalo. A gente já tinha tido um cavalo que não preencheu essa expectativa, justamente por questão de andamento, não era o andamento que a gente procurava. Então esse contato, realmente o primeiro contato foi com esse Dominó da Morada e nós compramos um filho dele, chamava Universo da Morada. Então o primeiro contato foi esse Universo da Morada, é o primeiro cavalo meio da Fabiana. E aí o foco era cavalgada, né? O foco era cavalgada, eu sou técnico mecânico, na época supervisor de manutenção da indústria de fertilizante aqui da cidade. Então eu e a Fabiana todo final de semana fazia cavalgada, fazia passeio. A Eduarda muito pequenininha, de colo mesmo, né? Então a gente fazia a Fabiana e a Eduarda, né? A gente tem registro de foto da Eduarda pequenininha montada nesse cavalo. E esse cavalo ele era muito bom de morfologia, é um cavalo de macho picado, muito bom de morfologia. Aí um dia o Dalermano deu a ideia para mim, mas para o Fabiano, de levar esse cavalo numa exposição. Pô, esse cavalo é muito bonito, leva ele numa exposição e tal. E nós levamos, um amigo nosso já é falecido, o Tchãozinho, né? Ele mexia com quarto de milha, e ele com muita boa vontade levou esse cavalo para a gente na exposição. Levou esse cavalo na exposição e ele foi reservado de categoria, né? E ali eu tive contato, o primeiro contato foi ali. E por nós sermos os pioneiros de uma galega machador, de interesse em levar a exposição, aqui de Catalão, a gente tinha dificuldade e não tinha também condição financeira de trazer uma mão de obra para mexer com um cavalo, né? Então, essa necessidade eu comecei a montar e pensar em montar profissionalmente daí. Então, o start foi aí, da cavalgada, do passeio, com esse cavalo foi o start para a pista. A Fabiana até contou pra gente quando a gente chegou, né, que foi uma surpresa quando chegou o cavalo em casa. Foi. Você não sabia que ele ia chegar. Não, isso foi da época do Rio. Primeiro. O Universo foi o que infelizmente faleceu de cólica. Foi, e assim, até essa parte hoje é muito mais fácil, porque hoje você tem orientação do médico veterinário, você tem, o próprio criador te orienta muito, a gente não sabia nem como alimentar o cavalo, a gente não sabe quando você começa, sabe? Uhum. E aquela visão, né, que o cavalo, até a gente falava sobre isso, você vê, os cavalos aí são todos musculados, mas você não tem um cavalo gordo, obeso, tirando a xícara, que é um pouco gordinha, né, que é dela mesmo. O resto aí é tudo musculado, mas não tem cavalo gordo, porque e a gente quando é no universo de cavalo, quanto mais gordo o cavalo, você pensa quanto mais gordo, mais bem tratado tá, né? E não é. E não é bem por aí. Então o que acontece? Quando a gente perdeu esse cavalo, para nós foi um baque, sabe? E esse baque assim foi tão forte que nós só continuamos por causa da Fabiana. Eu tinha parado ali. A minha história no Machador tinha parado ali. Ali tinha parado. Porque eu desanimei mesmo. Quando você perde um cavalo assim, igual ele era um cavalo assim, de morfologia na marcha picada, ele era estilo cantor. Sabe? Estilo cantor mesmo. Cantor do macho. Isso, estilo cantor do macho, e ele ainda tinha um detalhezinho a mais, que é a beleza plástica. Ele tinha a orelha muito bem feita, muito tesouradinha, que é o que todo mundo quando está começando procura. Né? Uma orelha muito tesouradinha, pampa, ele era pampa. Que é as orelhas do conselheiro. Aquela orelha do conselheiro. Então assim, é o que todo mundo procura e ele tinha. Então o baco foi tão forte que eu falei, não, eu
parei, eu vou parar. E a Fabiana, não, nós vamos continuar, é o que você gosta. Ela falava pra mim na época, ó, você jogava futebol, você não joga mais. Você não tem, eu nunca tive outra distração, ou outro lazer, nada. Ela falou, você não vai parar. Eu falei, bom, então você continua, eu vou parar. Ela falou, então eu continuo. E ela continua aí por uns 4 meses, né? Uns 4 meses sozinha no Mangalarga Machado. Eu demorei 4 meses para começar A se empolgar de novo. a querer ver, que nós tinha uma égua que a gente tem até hoje, ela chama Magia do Everest, né? A gente tem ela até hoje. Então assim, a Fabiana ficou com a magia e continuou, não quis levar ela nem para fazenda, continuou com ela na cidade, lá com o Toco, que é um grande amigo que a gente tem, que tomou conta da magia do Everest, é ela e o Toco, porque eu por mim tinha parado. Então foram 4 meses até eu começar a interessar de novo, e o negócio foi bem devagarzinho até eu animar de novo. Então assim, se nós não paramos, foi graças a Fabiana, porque quando a gente perde um cavalo assim, né, a vontade é parar. Todo mundo já passou por isso, sabe? Vivemos isso na pele 2 vezes nesse projeto. É muito difícil. É difícil demais E o detalhe que a magia tinha ficado prenha dele, né? A Magia tava prenha do cavalo. E vocês veem como que é as coisas, né? A gente, quando a palavra empatia, ela é fácil de falar, mas difícil de você fazer. Aí, você já pensou hoje o que a raça Mangalarga Machado está passando nesse momento aí? O pessoal está perdendo muito cavalo, né, com a questão de contaminação, né? Eu não falo nem o nome de empresa, esse negócio, que eu não aprofundei no assunto, eu não posso falar se é isso ou aquilo. Eu sei que o pessoal está perdendo cavalo. Eu conversei com um criador lá na Exposição Nacional, mas eu estava conversando com ele achando que ele tinha perdido um animal de pista. Ele tinha 6 animais de pista, né? O criatório dele lá com, sei lá, com quase 100 animais, mas ele tinha um time de pista de 16, né? Eu achei que ele tinha perdido um animal que eu vi, postou no Instagram, achei que ele tinha perdido uma. E perdeu 15. Nossa! Dos 16 de Sobrou pista. uma. Sobrou um cavalo que ele tá com câmera em cima dia e noite, mas ele tá muito triste, que ele falou, não, Queijão, é só se Deus tiver misericórdia mesmo, porque todos eu fiquei do mesmo jeito, eu fiquei vigiando, eu fiquei em cima e eu perdi. Então, Meu Deus. de 16 sobrou um, aí. E ele tá cuidado. Então eu tenho empatia por esse pessoal, como que esse pessoal está fazendo, como que esse pessoal vai fazer para prosseguir. Porque eu quis parar, quem quis continuar foi a Fabiana. Eu quis parar nessa época, eu quis colocar lá. E me fala uma coisa. Beleza, você voltou, foi buscar capacitação para entender. E da onde veio a ideia de ser tipo, falar assim, não, me achei, vou largar tudo e é isso que eu quero fazer da vida? Como foi que você virou a chavinha de vez, né? Porque isso eu não te perguntei nenhum dia. Então, são dois pontos que é o seguinte. Eu acho que Deus trabalha no improvável e no impossível. Igual uma coisa que você me perguntou, pouca gente tem coragem de perguntar. E você me perguntou um negócio que eu achei muito legal. É a questão de peso. Eu tenho 2 coisas contra o apresentador, peso e altura. Né? Eu sou muito alto para ser apresentador e pesado para ser apresentador. Aí quando veio essa vontade de capacitar, eu busquei no mercado, tinha a opção do Fernandinho Melo Viana, que é um grande treinador de pessoas e de cavalo, né? E tinha um aluno dele que estava começando a caminhar, que é o Alan Vilaça. Aí eu fui atrás do Alan Vilaça para essa capacitação. Para chegar onde virou a chave, eu quero te contar isso. Aí nós fizemos um curso aqui com 16 pessoas aqui, na casa de um amigo que teve aqui, que é o Neutro, né? Nós tivemos aqui, ele teve aqui com a gente aquele dia. Aí nós fomos fazer essa capacitação lá, e o Alan Vilaça veio desse curso. Aí é engraçado que a palavra preconceito, a gente só lembra de algumas coisas. Não, mas o preconceito da gente, quando você vai no sentido da palavra, é um preconceito, é um conceito que você tem, que você cria ele sem conhecer a causa. E isso é em tudo que a gente vai fazer.
Aí, quando o Alan começou o curso no primeiro dia, tinha 16 pessoas, então assim, o menos provável de ser apresentador de cavalo era eu. Os outros, todo mundo magrinho, baixinho, né? Já mexia com cavalo há muito tempo, mexia só com cavalo. Eu alto, pesado, e eu não mexia com cavalo, né? Eu trabalhava já na indústria de fertilizante. Aí dizia que no primeiro dia pensou assim, gente, desse povo tudo, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Aí com 3 dias de curso, ele me chamou, o curso foi de 4 dias, ele me chamou para conversar, falou, eu queria conversar com você. Ele falou assim, poucas vezes na vida eu vi uma pessoa tão interessada e com talento e com dom. Você tem talento e dom para mexer com cavalo. Você realmente quer mexer profissionalmente com cavalo? Eu falei, quero. Ele falou assim, cara, você tem um dom extraordinário. Ele ainda brincou comigo assim, você se tirar a Coca-Cola, você vai ser um excelente apresentador de cavalo, porque eu tomava muita Coca, né? Ele falou assim, a Coca, tira a Coca-Cola, você vai ser um excelente apresentador de cavalo. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, e telefone nem mensagem, o telefone era aqueles Nokia, nem mensagem tinha gente que você mandava aqui direito. Aí eu ligava, falava, Alan, tá acontecendo isso e tal. O que eu faço? E ele me explicando, e nessa época, como eu já tinha perdido o cavalo, tinha um filho dele, com esse amigo nosso, com o meu, ele tinha 2 cavalos, tinha um cavalo que chamava Baru 3N e o Avalanche 3N. E o Avalanche 3N era filho do Universo, da Morada, que era um cavalo nosso, com a Lucena da Morada, que era uma outra égua que era nossa também. E aí nós vendemos para o Newton ela prenha e nasceu o Avalanche 3N. E aí o Baru, naquele tempo, era a grande aposta do 3N. Então, eu e o Newton no projeto juntos, então nós passamos o Baru para mão de obra já profissional. E eu peguei e falei assim, Newton, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho muita vontade de mexer, o Alan falou que eu tenho, então você deixa eu mexer no Avalanche? Ele falou, na hora, pode é seu, pode mexer, fazer o que você quiser, embora, fique seu cavalo e tal. E aí eu saía da empresa às 5h30 da tarde, o Newton fica 16 quilômetros aqui, menos 12 quilômetros daqui da cidade lá. Eu saía da empresa às 5h30 da tarde, ia para casa do Newton para treinar os cavalos. E aí foi onde tudo começou, cara. Aí deu certo, nós ganhamos com esse cavalo o primeiro campeonato goiano, né? Que era, durante muitos anos, a disputa era entre 2 aras, que é de um grande amigo meu, que é o Marco Aurélio Duarte, né? Do Aras Ardrac, e do Paulo Bontilho, do Aras Eudori. E eu entrei com esse cavalo nesse campeonato goiano, e nós nunca perdemos uma prova com esse cavalo. Então nós ganhamos o campeonato goiano 2 vezes com ele, nunca perdemos uma prova com ele. Então assim, profissionalmente mesmo apresentando, começou no Filho do Universo, que era esse cavalo nosso que morreu, dessa oportunidade a gente conversando com o Newton e esse incentivo do Alan. Mas foi assim, cara, aí nesse período aí, que não foi pouco tempo, foi uns 15 anos, uns 12 anos, eu conciliando as duas coisas. Na indústria e no cavalo. A indústria e no cavalo. Aí haja disposição. Não, e assim, hoje eu falo para vocês assim, que hoje eu levantar cedinho e trabalhar até tarde, até a hora que for possível, cara, parece que eu estou de férias. Porque eu trabalhava até às 5h30 da tarde, todo dia, o dia que não ficava até mais tarde, treinava cavalo até 00h30, 1h da manhã. E aí eu descobri que o que eu gostava, eu descobri que eu não gostava de criar cavalo, não gosto. Eu descobri que eu não gostava de criar cavalo, descobri que eu não gostava nem de ter o cavalo, eu descobri que eu gostava de montar o cavalo. E quanto mais competitivo, aí eu descobri que eu era muito competitivo no cavalo, sabe? Eu era muito competitivo. Então por eu ser muito competitivo, eu descobri que o cavalo não precisa ser meu. Ele pode ser de uma pessoa, de qualquer outra pessoa. Ele tem nível para competir, a pessoa, sabe? Então ali eu descobri que era isso que eu queria da vida. Só que a responsabilidade com a família, a responsabilidade que você tem de ser o provedor mesmo da casa, não deixava eu, obviamente, deixar um trabalho muito estável, onde eu sempre fui muito bem acolhido lá na empresa, e muito bem, até remunerado, eu era muito bem remunerado também. Então isso fez eu tocar esses 2 projetos de 12 a 15 anos, as 2 coisas, sabe? E onde a Fabiana sempre fez muita diferença em todos os aspectos, é que eu pegava as datas que ninguém queria na empresa trabalhar,
eu pegava para mim. Por exemplo, nós somos evangélicos. Então, a Semana Santa, o católico guarda ela com muita devoção ali, a gente respeita muito. Então, o meu avô, a avó da Fabiana, guardava ali que não varria a casa, né? Nem tira leite. Não tira leite, não varria a casa. E nós, por ser evangélicos, quando chegava na Semana Santa, por exemplo, os meus colegas supervisores queriam seguir os ritos, né? E ficar mais resguardado. E eu trabalhava. Então, a semana que ninguém queria, eu ficava no plantão. Eu ia. Outra data que para mim, para Fabiana também, o Natal e Ano Novo. Então, não é só por causa do Natal, não é só por causa da gente ser evangélico. É porque o Natal e o Ano Novo para a gente, assim, é uma data muito normal. E para todo mundo também queria viajar, queria passear, e eu ficava de plantão. E eu trocava assim, eu ficava no plantão e eu pegava esses dias para não poder ir em exposição. Depois tinha exposição, você trocava. Trocava. Só que mesmo assim era muito difícil. Então eu ia muito em Copa de Marcha, exposição ia bem menos. Eu ia 2 exposições da Nacional e 2 depois. O resto só Copa de Marcha. Porque como que eu fazia com a Copa de Marcha? É onde a esposa, de novo, esposa, filha, família, entra num papel fundamental. Eu trabalhava na sexta-feira até 1 a 2 da manhã, na sexta-feira. De sexta passada. De sexta passada, e a Copa de Marcha no sábado. Aí eu pegava o carro, rodava 300, 400, 500 km de carro, a tropa já tinha ido, né? E eu saía direto da empresa para lá, apresentava os cavalos na exposição, vinha no domingo. Aí tinha vezes que precisava da gente na empresa, no domingo, eu chegava, só trocava de roupa e ia para a empresa no domingo mesmo. E foi assim durante de 12 a 15 anos esse batido, então não foi fácil. E eu virei a chave e nem não foi por isso, porque eu achava difícil, porque eu não achava. Eu virei a chave foi quando a Eduarda resolveu fazer medicina veterinária, e aí eu notei que eu precisava de um espaço para ela. E eu dava esse espaço para outros profissionais. Então eu já tinha um volume aí de 25 animais trabalhando, 30. Então assim, eu já precisava do acompanhamento veterinário. Então quando ela decidiu fazer veterinário, eu lembro quando ela me falou, eu lembro da frase que eu falei para ela, assim, ó, eu acho que você não deveria fazer medicina veterinária. Porque se você for fazer, fatalmente você vai vir trabalhar comigo. E será que você vai aguentar trabalhar com o pai? Porque tem até uns videozinhos muito engraçados na internet, né? Como é que é trabalhar com o pai. E é mais ou menos aquilo Não ali. tem hora, não tem dia, não tem salário. E uma coisa que ele queria colocar no vídeo, pai, era quando era nós dois, lá atrás. Eu fiquei sabendo disso também, que era só vocês dois. O CT era de 2. A gente vê que é a paixão da família, né? Pelo cavalo, pelo ambiente e tudo. Eu tava na Mas escola. quando que a Daniela entrou nesse universo? Daniela não, é Eduardo. Eduarda. Quando a Eduarda entrou nesse universo? Na verdade, assim, ela começou, ela fazia cavalgada com a gente, andava, então ela sempre gostou muito de cavalo. E a Eduarda também tem uma habilidade fora da curva para montar cavalo. Não muito fora da curva, sabe? Ela é habilidosa demais da conta. E isso é dela, sabe? Ela tem habilidade demais. E aí, ela foi crescendo, ela tinha o que, Eduarda? 12? Menos, né? Uns 11 anos de idade, ela montava comigo. Ela montava comigo, montava todo dia. Mas aí ela começou a ter a curiosidade e a vontade de começar a disputar a prova e tal. Eu tinha uma prova, hoje é maneabilidade, na época era só a prova funcional do Mangalaga Machador. E o núcleo na época de Goiás, a associação começou a valorizar muito o esporte no Mangalaga Machador, o início foi aí, dessa valorização. Hoje você vê o esporte hoje na Nacional, é um negócio fora de série. Pois é, cara. Estou voltando empolgadíssimo. Que traz aquele mundo que você falou que a gente admira muito no quarto de milha, que é da família disputar. Você vê que lá no Machador é a mesma coisa. É a família junto disputando, né? E aí Eduardo virou para mim e falou assim, ó, pai, eu quero começar a disputar profissionalmente e tal, e eu queria fazer disputar o campeonato grande de prova funcional. Aí eu já tinha 14 anos na época dessa prova. Da prova funcional. Foi. Aí eu falei assim, Eduardo, eu acho que você não quer. Eu acho que você não quer disputar. Quero? Eu falei, não.
eu não vou não, porque eu acho que você não quer. Aí a mãe dela, não, você não pode fazer isso, ela quer. Eu falei assim, ó, eu acho que ela não quer. Mas já que vocês duas têm essa impressão que quer, eu só vou avisar uma coisa. Quando quiser parar, quando chorar, quando não quiser, eu não vou aceitar. Se quer entrar, não vai entrar para brincar. Se vai entrar realmente para treinar. Não, então tá bom. Aí passou e eu saía da empresa 5h30 e 3 vezes nesse dia sim, dia não, eu ia em casa, pegava ela para nós ir, para ela treinar, tanto marcha e focada na prova funcional que eu quero que eu ia fazer. Aí um dia eu cheguei em casa, ela tem uma amiga, que é amiga dela até hoje, muito querida, chama Maju. Maria Júlia Maju. Aí eu cheguei em casa e ela não estava pronta. Aí eu cheguei em casa trocando os botinhos e eu olhando, ela não estava pronta, né? Aí eu peguei e falei assim, ô Eduardo, você não está pronto ainda. Ela falou, então, pai, hoje é aniversário da Maju. A hora que ela falou, eu já entendi, né? Hoje é aniversário da Maju, então eu falei, que beleza, manda os parabéns para ela, depois você liga para ela, fala que o pai mandou os parabéns. Depois nós liga para ela de noite, né? Pois é, pai, é porque hoje é o aniversário dela e nós vamos reunir, que nós vamos na pizzaria. Eu falei, que coisa boa. Se der tempo depois que nós treinar cavalo, você vai. Não, pai, hoje eu não vou não, porque eu falei assim, chegou no ponto que eu queria. O que eu avisei para você e para sua mãe? Treinar cavalo não tem essa desculpa de não, hoje é o dia de treinar e essa Eduarda foi emburrada. Mas eu fiz ela aí, chegou lá ela emburrada, e o meu método de treinar com ela era assim, muito delicado, né? E ela não queria concentrar, eu falei assim, Eduardo, daqui eu não erro você numa pedra não, viu? Você não chega junto pra você ver não. E aí, isso sim, eu acho que isso ajudou ela demais, até na profissão dela, porque ali ela entendeu que é o seguinte, não dá para brincar de treinar cavalo. O cavalo é disciplina. E eu já tinha isso comigo, você vê, você quer uma disciplina maior do que você sair todo dia do trabalho cansado, você querendo descansar e sair treinar cavalo. Mas se eu quisesse disputar em alto nível, e é o que a gente já estava fazendo naquela época, não tem como. E aí a Eduarda pegou e entendeu isso, ela já foi campeã nesse primeiro ano ela foi campeã em Goiânia, ela ganhou uma moto, foi campeã em Goiânia, ganhou uma moto, ela ganhou na época, tinha o Cine do Yuri, tinha acabado de ser machador ideal na Nacional, ele é muito bom de prova funcional, e o apresentador dele, um grande amigo nosso, ele veio para Goiás com o Cine do Yuri para ganhar a moto. E a Eduarda, numa égua de marcha picada, ganhou essa moto em cima dos apresentadores profissionais, em cima desse Cine do Yuri. Então, assim, isso numa égua marcado. sem ser reconhecida, numa égua assim, né, totalmente improvável, né? E isso colocou ela definitivamente assim como minha companheira de treinamento, como minha companheira de apresentação. Aí logo na sequência disso ela começou a apresentar profissionalmente também, né, em Copa de Marcha, exposição. Eduarda tem muito campeonato, tem muito campeão dos campeões, tem muito grande raça, né, e é talentosa ao extremo para montar, talentosa ao extremo. Um dia nós perdemos a metade da orelha dela nesse treinamento, né? ela foi montar um cavalo e tinha um cabo de aço, uma ponta de um cabo de aço, e a gente treinando lá, e o cavalo nervoso, e nós pelejando lá, rapaz, e num momento lá, essa Eduardo caiu e cortou a orelha no meio, tá? Estava na areia. Cabo de aço. Não, era um redondel de areia, e tinha uma pontinha de cabo de aço, ela caiu e cortou a ponta da orelha. Eu de cima do cavalo, meu pai embaixo na guia. Tava domando o cavalo meio nervoso, sabe? Só dizendo uma coisa, domando, ele punha você em cima e ele ficava na guia. Aí é parceiro. A cobaia era ela. E aí, essa história minha e da Eduarda, ela perdurou, graças a Deus, até hoje, né? E a Eduarda, eu achei interessante que foi o seguinte, quando ela formou para veterinária, ela virou uma chave, sabe? Ela virou uma chave. Não é que ela perdeu o interesse ou a vontade de montar, não é isso.
Só que eu achei isso muito interessante O foco do cara. dela É o tornou foco. outro, né? O foco mudou totalmente. E aí entrou a Manu, né? Já montando profissionalmente também, muito talentosa também a Manu, monta muito bem. E a Manu, ela puxou muito a mãe dela. Sabe, a Fabiana é muito doce, muito educada. Mas eu falo para você que o esforço da Fabiana, eu acho que se juntar nós tudo aqui de casa, eu acho que não dá o esforço, a vontade, a determinação da Fabiana. É fora de série. E a Manu tem isso da Fabiana, sabe? É um esforço, uma dedicação, um trabalho. E as meninas brincam que assim, sabe? Que eu sou a referência para elas de franqueza. Tem dia que a Fabiana pensa, Luiz, como é que você tem coragem? E a Manuela às vezes chega assim com o olhinho brilhando, animadinha. Pai, e aí, tá bom? Eu falo, não, tá ruim demais. Mas para ficar ruim tem que melhorar demais, tá ruim demais, minha filha. Então, assim, ela foi forjada assim, pai, tá bom? Não, não tá. A Eduarda, quando começou como veterinária, né, tem uma história bacana também, que foi igual esse dia do treinamento da ela chegou para mim, pai, nós vamos fazer isso assim, assim, e tal, dia assim, assim, e tal. Eu falei assim, beleza. Se você não fosse veterinário, se não tivesse esse tanto de cavalo para cuidar, ia dar certinho. Aí ela já, não, você tem razão, realmente eu não posso fazer isso. Então, assim, a veterinária é responsável por esse tanto de cavalo, por esse tanto de cavalo de cliente. Ela também abre mão de muita coisa. Ela abre mão de muita coisa. E uma coisa que eu trouxe da indústria, que eu acho que é onde eu posso ajudar demais, quem tem vontade de trabalhar, aí falando nessa virada de chave, a indústria me ajudou demais, que nesse momento que eu vi que a Eduardo queria ser veterinário, que eu precisaria crescer um pouquinho, e os resultados, e o próprio cavalo já me cobrava participar mais de exposição, né? Porque a exposição, não que a Copa de Marcha não seja importante, mas a exposição é marcha, morfologia e funcional, ela tem um peso maior do que a Copa de Marcha, né? Então eu precisaria participar mais de exposição, a Eduarda precisando já de um espaço maior também como veterinário. Então, o que eu trouxe da indústria? Eu respeito muito os setores. Então, quando eu e a Fabiana decidimos virar essa chave, mexer só com cavalo, a Eduarda está nesse projeto, nós precisaríamos, então, não ter dívida nenhuma, que a gente sempre, eu e a Fabiana, a gente sempre propõe crescer financeiramente, sempre foi assim, foi muito suor e sangue mesmo. Então eu falei, nós precisamos não ter dívida nenhuma, nós precisamos ter um local próprio, a gente já tinha uma outra terra, não era essa aqui, era mais longe da cidade, quase 50 quilômetros daqui, e só de estrada de terra era 26. Então era muito contramão para mexer com cavalo. A nossa vida foi sempre a pedir direcionamento a Deus, em primeiro lugar, e abrir mão de uma coisa para ter outra. Então, para eu parar com a empresa e ficar só com o cavalo, foi 5 anos. Do dia que eu resolvi até o dia que eu realmente saí, foi 5 anos. Do dia que eu pedi à empresa que eu precisaria que eles me desligassem, até o dia que eu saí, foi 2. Então, nesses 5 anos, 2 anos foi de espera. Sabe, porque a empresa, eu pediu 6 meses, depois mais 6, então foi 2 anos, foi de espera. E nesses 5 anos, nós vendemos outra terra, nós compramos aqui. Quando eu mudei já para cá, quando eu saí da empresa, as baias já estavam prontas, a casa do caseiro já estava pronta, faltava só a nossa, mas já funcionava, né? Já funcionava, e com a vida financeira naquele momento estava, né? E eu falei para você de separar setores. Aí, por exemplo, a parte de financeiro é 100%, Fabiana. Se você me perguntar qualquer coisa financeira, eu falo, vem com a Fabiana, onde você me fez a pergunta, qual suplemento você usa? Eu te respondi assim, que é muito particular de cada animal, mas que eu não sabia nem o nome de nenhum suplemento. Então, eu chego para a Eduarda, eu falo, eu cobro ela como a médica veterinária que ela é, eu cobro muito, mas eu respeito ela também como médica veterinária que ela é. Eu pergunto, eu falo, Eduardo, a necessidade de cavalo tal, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais peso, eu preciso disso, e entrego para ela e ela vai dar o caminho, dar o resultado, eu quero o resultado. Na fazenda, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo.
Então a mesma coisa é assim, eu falo para ela, olha, eu preciso disso e deixa ela caminhar. Financeiramente, a Fabiana caminha independente. Parte de veterinária, ela caminha independente. A parte de treinamento, então assim, eu respeito muito o setor, sabe? De vez em quando elas querem passar alguma coisa para mim, Fabiana fala, opa, não entro no financeiro. A Eduarda, não sou veterinário. Então uma coisa que eu sempre respeitei, desde antes da Eduarda formar, a Eduarda sabe disso. E é outra dica também que você me pediu, que eu deixo para quem quer fazer um negócio no cavalo, familiar ou não. Apresentador de cavalo, ele, por mais que ele tenha experiência, por mais que ele tenha vontade, por mais que ele já tenha vivido situação, eu nunca coloquei uma agulha num cavalo. Eu nunca fiz um remédio num cavalo. O que acontece? É claro, se o veterinário deixar falar que tem que fazer, mas nem assim eu faço. Mas nesses anos todos, eu acho que eu mesmo fazer, eu acho que deve ter sido no máximo as duas situações, porque o veterinário pediu para fazer e ele realmente não podia ir naquele momento. Eu fiz, mas eu não gosto, nem sob recomendação do médico veterinário, eu não faço. E aqui o primeiro paradigma que eu quebro aqui quando chega um apresentador, quando chega uma pessoa aqui, que é erradamente usada, o próprio dono incentiva o tratador, o apresentador, a resolver problemas simples. Né? Ah, se deu remedinho para dor. Ah, não, remedinho para não sei o quê. Por exemplo, uma coisa que o mundo veterinário faz, que a Eduarda faz demais. Às vezes, conforme for o problema, ela nem faz um remédio para dor potente. Ela faz um remédio para dor bem fraquinho para não mascarar a dor, para ela descobrir o que é o problema. E se a gente que é leigo na veterinária, você faz um remédio potente para dor, beleza, o animal acaba a dor, o que ele vai fazer? Quando acaba a dor, ele volta a comer. E às vezes ele não pode comer. Entendeu? Mascara o verdadeiro problema. Você masca. Então, assim, a primeira coisa, eu nunca faço um remédio, eu nunca coloco uma agulha no cavalo. Eu nunca faço um remédio. Eu nunca, sabe, por associação, semana passada o problema foi, vamos fazer esse remédio. Vai. E é engraçado, sabe? Eu sempre quebro esse paradigma quando chega um apresentador novo e tal. Ele quer, não, porque em tal lugar a gente fazia suplemento. Não. É tudo estudado caso a caso para ver se pode ter suplemento ou não. Né? E isso por experiência vivida, tem cavalo que tem alergia terrível de certo medicamento, tem uma alergia terrível de certos suplementos, sabe? Então, separar por setores e respeitar os setores, eu acho que é muito importante. Então essa virada de chave demorou 5 anos. Dentro desses 5 anos, 2 anos foi de espera para desligar da empresa. Essa casa, igual quando a gente mudou para cá, que foi fazer essa casa, o planejado era só final de semana, né? Planejado era essa parte aqui. Essa parte aqui, qualquer área de churrasqueira. E um dia nós chegamos aqui. Nós fazemos corrida de trabalho. Já ia começar, e eu. Construtor inverteu a planta. Foi. Mentira! Inverteu a planta. Inverteu a planta. Aí ele construiu de lá primeiro. E a parede estava alta, e aí, né? E agora? Só que nós sempre cremos e acreditamos no propósito do Senhor. E nunca fizemos nada sem orar e pedir direção. Né? E o construtor, que é o Carlão, um amigo nosso, ele também, né, confessa a mesma fé. E assim, participou de tudo, então assim, eu penso que foi um propósito mesmo. Talvez, se não fosse isso, a gente ainda não estaria aqui morando. Morando, vivenciando todo dia. Isso. Então assim, Deus direcionou e foi conduzindo, né? E é aquilo que a gente conversou anteriormente, tudo que você vai fazer, a direção principal e primordial é do Senhor. Com certeza. E crer, acreditar e esperar no processo, por mais que seja doloroso. E o processo Que leve- judia. Judia. O processo judia. Você leva quer, quer desistir toda hora. Não, deixa eu te falar, aquele filme do Tropa de Elite ali, eu acho que se pôr ele no mundo do cavalo, eu acho que é aquilo ali. Então tem hora que a situação fala para você, pede para sair. Então se você não tiver muita determinação, assim, não foi muitas vezes não, mas eu por 2 vezes
por 2 vezes eu só continuei, aí eu já estava trabalhando só com cavalo. Por 2 vezes eu só continuei, eu não vou falar nem que foi por causa da família inteira, só por causa da Fabiana ou por causa da Manu, não. Porque no caso da Manu e da Fabiana eu poderia mexer só com cavalo meu, né? E podia continuar, né, de outra maneira. Mas aí sim, nesse momento eu pesei muito a carreira da Eduarda, porque ela é uma excelente médica veterinária. Ela é muito boa. Mas muito boa mesmo. É o dom que Deus deu para ela é cuidar de cavalo. Ela é muito boa no que faz. E assim, a Eduarda foi ajudar, ela foi ajudar um colega médico veterinário dela a fazer embriões, um profissional fantástico, qual é o nome dele, Eduardo? Felipe. Cara, o Felipe hoje mora nos Estados Unidos, faz reprodução nos Estados Unidos. Então, assim, um brasileiro, para entrar no mercado norte-americano, Ele tem que ser bom. ele tem que ser bom. muito bom. Ele tem que ser bom. Ele tem que ser muito bom. E hoje ele mora lá com a família. Ele mora lá com a família, casado, a esposa dele é veterinária também, mora lá com a família. Então, pra você ter ideia do tanto que ele é bom. E ele veio, trabalhou com o Eduardo e tal. Quando eu abri o olho, o Eduardo tinha feito 11 milhões. Ela fez 11. Ela fez 11 com orientação dele, tá um cara muito bacana. Ela fez 11 milhões. Então, assim, ela é muito boa médica veterinária. Nessas 2 oportunidades, aí pesou por causa dela, porque realmente eu quis parar. E eu acho que o que pesa muito, eu vejo muito, um dia eu conversando com o Kiko Capelli, um grande profissional da raça, um fotógrafo assim, que abriu fronteira para todo mundo. Se hoje os profissionais do cavalo são profissionais mesmo nos vídeos, nas fotos, nós devemos muito ao Kiko Capelli. O profissional realmente foi o divisor de água. Igual o Elfo do Porto Azul foi divisor de água na Machucada, o Kiko Capelli foi nas fotos e vídeos de cavalo. O Kiko Capelli é fora da curva. Um dia nós conversando, você subir a rampa da Nacional é muito difícil, é muito complicado. Você sabia que mais difícil que subir a rampa da Nacional é ser administrado depois que você desce dela? Depois que você desce dela é muito difícil ser administrar. Eu já vi tanto talento, eu já vi tanto apresentador talentoso ficar pelo meio do caminho, mas ficar pelo meio do caminho depois que subiu a rampa da Nacional. Eu brinco que lá o ar é mais rarefeito, sabe? Lá você respira com dificuldade. Mas quando você desce, você administrar o sucesso de ter subido a rampa da Nacional não é fácil. Sabe? Aí é aonde vem a soberba, né? Que é tudo coisa que Deus não ama. Vem a soberba, vem a arrogância, vem aquele sentimento assim que eu sou o cara, vem aquele sentimento assim que eu sou intocável, que agora, até aquele videozinho, né? A partir de hoje você vai me chamar de senhora, com a voz aveludada. Eu acho que quando desce da rampa esse sentimento você tem que controlar ele demais. Eu já vi inúmeras vezes o cara que faz uma carreira brilhante, ele ganha nacional e ele some que nunca mais volta. Né? Porque eu acho que ali, depois que você desce, você tem que tomar muito cuidado com o sentimento de vaidade. Eu vi grandes apresentadores fazer coisas que eu admirei demais, sabe? Eu vi apresentador descer da rampa da Nacional, comemorou demais ali e tal, que é o que eu faço hoje também, procuro fazer. Você desce, tira a roupinha de apresentador da Nacional e vai para a pista treinar cavalo, e vai ver se o cavalo comeu, e vai tratar cavalo e vai pensar no próximo campeonato. Se tiver acabado, você vai pensar no grande, se tiver acabado o grande, você vai pensar. E outra situação que não é fácil de administrar, depois que você sobe a rampa, 1, 2, 3, 4, 5, 10, graças a Deus que é o nosso caso, que eu acho que já deve ter passado de 40, 50 campeonatos nacional, contando primeiro prêmio, reservado, campeão, e contando os do CBM também como campeonato nacional. Acho que a gente tem que fazer a conta, acho que já passa quase 50 campeonatos nacional e CBM. Você entender também, saber valorizar o ano que você vai pensando que tudo vai dar certo e não dá, né? Você vai pensando assim que é um ano, e você chega lá e não é. Mas cavalo é comparativo, cavalo é de carne e osso, cavalo tem dor, cavalo tem contrariedade,
cavalo não amanhece legal, o cavalo às vezes não aprendeu a sair de casa ainda. Tem um fato interessante nacional. Se você olhar o vídeo dos 2 cavalos que ganhou nacional, você vai achar uma coisa em comum. Pode olhar nos vídeos que as meninas postou. O Garboso da Arena e o líder do Caminho. O cavalo desce do caminhão, entra na baia, toma água, porque ele vem comendo, ele vai, toma água, dá uma olhada no tempo e vai descansar. As meninas mexem com os cavalos, eles desabam, deita, do colo dela e descansa. O cavalo que descansa no nacional, o cavalo que se permite adaptar no nacional, ele sai lá na frente. Então, às vezes, você tem um cavalo muito bom, extraordinário em casa, extraordinário nas regionais, que é 3 dias fora de casa. Aí o cavalo vai para o nacional, do dia que ele chega até o dia que ele entra, é no mínimo uma semana, 10 dias. Já imaginou o tanto que o cavalo pode estar contrariado, o tanto que ele pode não estar gostando de estar ali, fora de casa, fora do cheiro dele, fora do ambiente dele, fora dos amigos, fora das colegas dele. Então, assim, isso tudo pesa na hora de você ganhar um campeonato nacional. Então, naquele ano que não dá certo, naquele ano que nada deu certo, não é que as coisas não deu certo. Primeira coisa, às vezes não é propósito de Deus na sua vida aquele ano, né? Às vezes queria te fazer mais mal do que bem. Você tem que entender isso também. E entender o processo. Que levou à rampa ou que levou a não chegar na rampa. O cavalo muito bom, muito bem preparado, tudo certo, o cavalo altamente competitivo, ganhou as regional tudo, mas chega na nacional, às vezes ele não está bem. Né? E a gente já viveu a situação contrária do improvável, né, gente? Você chega lá com o improvável ganha nacional. Sabe, o improvável. E é a surpresa até para vocês, né? Já vivemos isso, o improvável chega lá e pá. Então a nacional ela é um clima diferente. Mas assim, cara, pra gente já quer dar liberdade de vocês falar mais, uma coisa que eu te falar, o cavalo ele tem oportunidade para todo mundo, igual assim, eu peço a Deus que realmente te direcione, te guia nessa sua nova jornada, né? nesse seu novo projeto, e a gente fica muito feliz de ser a primeira família que está participando dele. Então, sim, para quem vai trabalhar com cavalo hoje, para um apresentador jovem hoje, que tem aí seus 20 anos, 23 anos, que tem talento, começou a ganhar campeonato e tal, eu acho assim, que na cabeça, todo ser humano é empreendedor. Na cabeça dele, eu vou abrir um CPF, eu vou ganhar mais dinheiro, que eu vou tal. Muitos me pedem esse conselho, sabe o que eu falo? Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Não é. Qual que é o caminho desse apresentador? É ele realmente valorizar o que eu tenho na mão ali de imediato. Segundo passo, eu não chamo de áreas grandes, eu chamo de áreas que vai dar oportunidade. Áreas que vai dar oportunidade para esse apresentador realmente entender o que é disputar um campeonato nacional, entender o que é disputar um campeonato regional pesado, fazer realmente a carreira dele. A hora que ele tiver com essa carreira pronta, aí ele decide se ele vai tocar um CTE ou se ele vai continuar. Porque assim, até tem um cara que eu gosto dele demais da conta, mas muito mesmo, que é o Eduardo. O Eduardo lá do Aras Terra Brava, e Aras Passatempo. Tem uma vez que ele convidou eu e a Fabiana para ir lá, que ele queria que a gente trabalhasse com ele. Ele já tinha animais com a gente, foi campeão nacional com a gente, com o Everett Passatempo. Então o Eduardo é um cara, eu gosto mais dele. E aí, eu trabalhava na empresa ainda, mas a Fabiana colocou na balança. Eu não sei se naquele momento ali se eu adaptaria a trabalhar só no Aras, né? E nós decidimos continuar com o centro de treinamento. Estava naquele momento que a gente estava saindo da empresa mesmo para continuar com o centro de treinamento. E ainda não tinha construído aqui. Não tinha construído aqui não. Estava no processo. Então, no meio desse processo de construir, o Eduardo me convidou para trabalhar só com ele. Cara, eu achei maravilhoso. Ele me deu a oportunidade financeira muito boa, a oportunidade financeira muito boa. Levava a Fabiana também. Então, assim, ele me deu uma oportunidade boa demais.
Só que naquele momento, no caminho que eu já estava, o que eu pensei? Eu não podia fazer isso, porque eu já tinha 5 clientes, que está comigo até hoje, que eu não podia deixar aqueles caras na mão naquele momento. Mas para quem está começando, eu acho assim, que o cara edifica a carreira dele primeiro dentro do Mandalaga Machador, edifica primeiro, para depois ele tomar a decisão. E nem sempre essa decisão para a pessoa seria realmente montar um centro de treinamento. Você tem alguns apresentadores aí extraordinários na raça, que eu poderia citar muitos deles que nunca teve a vontade, ou sempre é o cara que pôs na balança e continuou trabalhando em área. Porque você responder para um criador é uma coisa, você responder para 10 é outra. Igual você imagina. E eu troco de lugar com os meus clientes. Imagina o tanto que é difícil. Por exemplo, a Fabiana, ela chega a dar febre, sai ferida na boca quando sai o catálogo da Nacional. Porque fatalmente um ou outro animal vai cair junto. E aí, gente, quando cai junto animal de alto nível, o cara trabalha com você o ano inteiro. E o apresentador é o mesmo? E o apresentador é o mesmo. E algo assim que eu penso que é um diferencial não é nos vangloriando, porque eu penso que toda honra, toda glória sempre é para Deus, né? Ele nos capacita, nos dá habilidades ímpares para cada um de nós, como, né? Dá para vocês e deu em outras áreas também, como a gente estava conversando, né? Mas a gente tem sempre a oportunidade de trabalhar com pessoas muito boas, que não são, assim, a gente não se encontra como cliente, mas como amigos. E a gente sabe o que aquilo significa para cada um. E a gente não olha aquilo como, vou uma conquista mera tal, né? Ou algo de simbologismo assim, mais financeiro, de status, de aparecer. Não, é do amor mesmo, do querer estar ali, né? Por conta do apreço, do carinho e tal, pelo animal. E a gente torce, a gente vibra, aquilo que vocês veem, claro, que viu aí com a Emanuele, cavalo, é de verdade. Né? Então, quando um cavalo vai embora de um cliente, ela sofre de verdade. Eu sei que é isso. Fica 2 dias com o olho vermelhinho, chora a noite inteira. Então, A assim, gente se é apega, de verdade. não tem como Então, não se apegar. nós, graças a Deus, eu acho que é por isso, acho não, tenho certeza, eu creio que é por isso, que Deus nos abençoa muito, porque a gente não faz por fazer. Não é algo no sentido de, não, vai ter uma remuneração. Não. A gente faz porque a gente sabe que para que a gente tenha verdadeiramente prestar contas é para o Senhor. E lá diz, tudo quanto você fará, fazer como se fosse para Deus e não para Deus. Então a gente louva a Deus porque a gente tem conseguido passar isso para os meninos. Né? Então, Eduardo, quando atende um paciente, ela não tem aquele cuidado de veterinária que tem que fazer uma consulta e tal, não, ela olha os detalhes, né? Então ela sofre junto, ela se dedica e ela quer dar o resultado porque ela vê a preciosidade da vida do paciente, do animal, né? Então isso é nobreza, isso é de Deus, né? E o preço disso não é barato. Não. Mas e não estamos falando de dinheiro. Não. Você, Eduardo, você pensa sua vida diferente disso tudo? Não. Não, mas é isso como se diz que eu sei fazer. E acho que é tudo dom de Deus, que Deus preparou. E quando também meu pai me deu a oportunidade de construir minha casa, que também você tem, né, no Aras, foi outro presente que meu pai me deu, além das oportunidades que ele sempre me dá até hoje. E viver isso aqui é a minha vida. Você falar, o que você faria hoje se não fosse veterinária? Não sei. Não sei. Quando eu vi que você morava ali do lado, né? Aí me remeteu lá atrás,
nos primórdios da roça, né? Normalmente era a casa do pai, Aham. aí daqui a pouco um filho ia casar e fazia uma casinha pro outro ali, pro outro ali. Aí aqui já é o espaço que nós Aqui já Né? tem a da Manoela. A da Uma vai Manu de já lá tá e vai aqui no de cá. espaço dela. Exatamente. A Manu é de cá, já. E já nessa, tá mais nessa, cá. nessa jornada. pensamos em trazer nossos pais hoje. Eu tenho só minha mãe, mas meu sogro, minha sogra também, a gente pensa neles E também. pensa na hora certa pra mim Até também, porque- sabe? E a hora certa é Deus, porque pra gente a gente envia. Exatamente. É E a hora assim, certa é Deus. E algo que a gente não é muito importante, voltando lá, quando a Eduarda ganhou a moto, porque meu pai sempre foi desse meio e eu sempre gostou muito de estar no meio de pessoas. Né? E aí ele chamou meu esposo, que eu falo que foi o que nos encorajou mesmo a iniciar o CDL. Ele E a sempre gente- falava assim, não, vocês têm que tocar o negócio de vocês, e a empresa é muito boa tal, paga bem, mas vocês têm que trabalhar para vocês. Eu tinha olhado uma terra pra gente comprar aqui pra frente. Era aqui, ó, exatamente em frente aqui. Incentivador também. Isso que a gente vive hoje, meu sogro sempre foi um visionário. Ele sempre olhou atrás do monte. Onde todo mundo via nada, ele via uma empresa. Onde todo mundo via um buraco, ele viu uma oportunidade de fazer alguma coisa no subsolo. Ele sempre à frente. E a Fabiana lembrou muito bem isso aqui. E inclusive ele queria esse lugar aqui, porque é aqui em frente, aqui, ó. É aqui em frente, aqui, é menos de 400, 300 metros aqui em frente, onde ele veio, me trouxe, queria que eu comprasse. Eu já tinha terra dele, ele falou, não, sua terra é muito boa, mas é longe, você tem que vender lá. E essa ideia familiar, Fabiana lembrou muito bem para a gente fazer justiça sobre essa ideia familiar dele. Eu falo, vocês têm que trabalhar todo mundo junto, vocês têm que estar todo mundo junto. Ele sempre gostou disso. Não, e assim, ele antes de falecer, foi um ano depois que ele faleceu, a gente começou com um espaço, começou, né, com o centro de treinamento, já de forma oficial, sem ser em outros espaços. E aí, ele tinha até demarcado um lugar para a gente fazer algumas baias, numa terra dele que ainda tem, né, que a minha mãe vai lá todos os dias e gosta de mim, ele sempre é o cantinho que a gente lembra dele demais. E aí, assim, talvez, né, teria começado lá. Mas Deus escreve Tudo no seu os nossos tudo no caminhos, tempo dele. do jeito que precisa ser, né? Porque a nossa história é um processo e é uma vida de edificação, para a gente aprender, né? E entender que aqui é uma passagem e precisamos amar e depender somente, exclusivamente de Deus e amar as pessoas que Ele traz para junto de nós, sem esperar nada em troca. Que isso foi alguma dificuldade de entender por uma fase, né, Maria? Não, Gratidões vieram muito. E ontem eu tava falando, né? A gente batendo um papo. Olha como o homem lá de cima é doido, né? Eu cheguei por caminhos improváveis até. Na verdade, chegou bem como o Luiz, né? No Queijão. O Queijão a gente quase não conseguiu conversar na Nacional porque estava naquela correria dele e eu caminho. Eu conversei mais com o Eduardo, né? Nossos cavalos passaram aqui, dormiram aqui e foram embora. Ele não sabia que a gente tinha feito a jornada montada do Tocantins para lá. E eu nem sabia que vocês eram de CTE e tudo mais. E por coincidência, no dia que deu reservado o Campeonato dos Campeões, eu estava na pista filmando. Mas eu não tinha nada, né? E naquele momento eu já sabia que eu queria gravar, mostrar o dia a dia de uma família e tal, contar a história das pessoas, né? Olha, nos deparar sem planejar nada. É isso. E a assim, gente vai levando uma lição que a gente teve aqui com vocês, que eu acho muito significativo, que é a união que vocês têm enquanto família, sabe? E o amor pelo trabalho, pelos animais, por tudo isso que vocês estão mostrando pra gente aqui, né? É pouco tempo de contato que a gente teve, mas deu pra sentir isso muito forte. Foi muito bom. Né? Além de toda a religiosidade que vocês têm, que isso é muito bonito também, né? Mas a relação familiar a gente vê que é muito respeitosa e muito admirável,
de ver vocês enquanto família, enquanto trabalhadores juntos. Né? Isso é muito legal. Isso é uma lição que a gente vai levando. Não, uma experiência fantástica. Só gratidão. Só gratidão mesmo. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu queria